Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo está falando da regeneração, da nossa morte com Cristo na cruz e da nossa ressurreição juntamente com Cristo. E nessa ressurreição, Jesus Cristo se torna a nossa vida. No versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Veja aqui que não está falando só da ressurreição de Cristo, mas principalmente da sua. Você precisa crer. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, porque já estáis mortos. Aqui é a nossa morte com Cristo na cruz. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, da velha natureza, com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí entra o versículo 11, que eu li no início. Nesta vida nova, irmãos, não importa a nacionalidade, a raça, a educação ou a posição social de alguém, essas coisas não valem nada. O que importa é Cristo em nós como o nosso tudo, porque Ele é tudo. Jesus morreu e ressuscitou para viver em nós o tudo que Ele é. Nesse verso 11, Paulo fala de duas coisas tremendas, grandiosas. A primeira: Cristo é tudo. Ele diz aí que Cristo é tudo. Ele não diz que Cristo tem tudo.
embora tudo que existe é dele. Mas nesse texto, o apóstolo está dizendo que Cristo é tudo. É importante você perceber esse detalhe. Cristo é tudo. E a outra coisa que diz é que Cristo é tudo em nós. Ele é tudo dentro de nós. Ele é a nossa nova vida. Irmãos, Jesus Cristo não precisa de nada. Ele não é carente. Ele não precisa de nada. Ele não é carente de nada. Ele não tem necessidade de coisa alguma. Ele é tudo. Ele é o tudo infinito. Ele é o tudo eterno. Ele é Deus. Ele se basta em si mesmo. Ele está satisfeito em si mesmo. O que falta para ele? Nada. Nada. E aquela pessoa que Jesus vive nela, o tudo que ele é, falta alguma coisa para ela, irmãos? Aquela pessoa que Jesus está nela, que Jesus vive nela, precisa de alguma coisa para a sua vida espiritual? Precisa ficar buscando algo mais? Irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É isso que nós precisamos entender, compreender. A nova criatura não fica como uma barata tonta, de um lado para o outro, buscando coisas, buscando novidades, buscando revelações fora da pessoa de Cristo, porque Cristo é suficiente para ela. Cristo somente, Cristo e nada mais. Não precisamos de mais nada, irmãos, na nossa vida espiritual. Só precisamos dele. Nós precisamos crer em duas coisas. Guarde bem essas duas coisas. Precisamos crer que Cristo nos atraiu para o seu corpo e levou-nos a morrer com ele aquela morte para o pecado. Nós precisamos crer que Jesus, quando foi crucificado, quando foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu para ele, nos identificou no seu corpo e nos levou a morrer com ele, porque aquela morte não era dele, era nossa. Precisamos crer que quando o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nessa ressurreição, Jesus Cristo se torna a nossa vida e vive em nós o tudo que Ele é. Quando o Pai enviou o seu Espírito de vida à sepultura de Jesus para ressuscitá-lo puro, como Ele é puro, também nos ressuscitou juntamente com Cristo. E nessa ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo.
E muito mais do que isso, Ele mesmo, Jesus, está em nós, vivendo o quê? Vivendo tudo, porque Ele é tudo. Irmãos, é suficiência total. Precisamos compreender isso. O descanso espiritual do nosso coração reside aqui. Cristo em nós, vivendo tudo, fazendo tudo. Hebreus capítulo de número 1, versículo 1. Vamos ler aí? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Preste atenção aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus falou de muitas maneiras, mas sempre a mesma coisa. Deus é o ser mais repetitivo do universo. Ele só tem uma mensagem. Nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Últimos dias são os dias a partir da primeira vinda de Cristo, quando Ele morreu, ressuscitou, subiu. E quando subiu, iniciou-se a contagem dos últimos dias. E diz que nestes últimos dias Ele falou pelo Filho. O que Ele falou pelo Filho? O que o Pai, o que Deus falou pelo Filho Jesus Cristo? Não foi uma porção de doutrina, princípios e regras. Deus falou: eis, este aqui é a revelação total e absoluta da minha pessoa neste mundo. Eu não tenho mais nada para revelar a ninguém fora do meu Filho. Este é o meu Filho amado, tudo está revelado nele. Eu não tenho mais nada para ninguém fora do meu Filho. Irmãos, o Filho veio para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus expressada desde antes da fundação do mundo. Que vontade é esta? Que vontade é esta? A vontade de compartilhar conosco a vida dele. Irmãos, Cristo em nós, Cristo nossa vida. Mas o pecado entrou pelo meio. Vocês conhecem a história, mas o pecado, por mais diabólico que ele seja, ele não pode impedir que o propósito eterno de Deus se cumpra em nós. E para que o seu propósito pudesse se realizar, Cristo veio. Mas agora ele tem que primeiro resolver a questão do pecado.
Deus só tem uma solução, só tem uma maneira de resolver a questão do pecado: a morte, irmãos. E essa morte que eu estou falando não é a morte física. Essa não resolve nada. É a morte em Cristo lá na cruz, a morte espiritual em Cristo, quando Deus nos colocou em seu Filho para que nós experimentássemos aquela morte que era nossa ali naquela cruz. Gálatas 2:20, vamos ler esse texto bem conhecido, mas pouco crido. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vem para a carne. Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Coisa maravilhosa! Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos duas medidas radicais nesse texto. A primeira medida radical é a morte do próprio Jesus Cristo por nós. Fora da sua morte não haveria salvação para ninguém. Ele precisava morrer, mas ele não era obrigado a morrer. Ele quis morrer. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Não estava sendo forçado, ele quis morrer, ele quis morrer por nós naquela cruz. Morrer é algo radical. Morrer é radical. E essa medida foi uma medida radical. Jesus morreu. Essa morte de Cristo é a base da nossa salvação. A segunda coisa radical é exatamente a nossa morte com Cristo, porque estou crucificado com Cristo. Irmãos, a nossa salvação dependia dele nos crucificar com ele. A nossa salvação dependia dele nos crucificar com ele. Você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta? Por que que o Senhor me crucificou? Por que que eu precisava morrer? Qual a necessidade dessa medida radical? Porque mais radical do que a morte não existe. Por quê? O Senhor teve que nos crucificar naquela cruz. Isso significa uma coisa só: não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. Vou repetir isso porque é importante demais. Não havia nenhuma possibilidade de recuperar o pecador. A palavra recuperar é muito usada pelas pessoas. Recuperar pessoas dos vícios, recuperar, resgatar pessoas de situações difíceis. Eu trabalho na educação,
há muito tempo sei o que é recuperar essa palavra. E nesse sentido que eu estou falando, irmãos, as pessoas são recuperáveis. Mas quando o assunto é salvação, mas referente ao pecado, referente à natureza pecaminosa, referente ao pecador, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista da salvação, o ser humano é irrecuperável. O Evangelho não propõe recuperar pessoas de situações difíceis, mas resgatar de situação irreversível, da natureza pecaminosa inerente e latente, resgatar do inferno, do poder das trevas, do domínio do demônio e da prisão do pecado, irmãos. O pecador, como pecador, é irrecuperável. Se houvesse a menor possibilidade de Deus recuperar o pecador, Ele não teria colocado seu filho no engaste daquela cruz. Por quê? Irmãos, se Deus tivesse uma outra maneira, uma outra solução, que não fosse expressada na morte do seu filho naquela cruz, e Ele insistisse na morte do seu filho, seria um Deus cruel, não seria um Deus de amor. Mas não tinha, irmãos, mas não tinha, e Ele teve que proceder ali, naquela cruz, a morte do seu filho. A cruz está dizendo para nós, está dizendo para mim, que Deus desistiu de ter esperança no pecador. O que Deus está dizendo para nós com a cruz é o seguinte: não tem jeito de melhorar você. Se você quer melhorar, procura concorrência, porque Jesus não tem isso, não tem jeito. Ele está dizendo: não vou corrigir você, não tem jeito de fazer com que você progrida na vida espiritual. Eu só posso fazer uma coisa, preste atenção, eu só posso fazer uma coisa: crucificar você no corpo do meu filho, na cruz, finalizando a velha criatura. E na ressurreição do meu filho eu crio uma coisa nova, a nova criatura, o novo homem, uma nova criação em Cristo Jesus. O que diz a palavra? Tudo novo se tornou. É isso que diz a palavra. É a proposta do Evangelho. É algo novo e não remendado, recuperado, recalchutado, recapeado. A natureza do pecador é a natureza de Satanás. A natureza do pecador é diabólica, porque o pecado é diabólico. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem comete o pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer. Olha que coisa maravilhosa! Para desfazer as obras do diabo. Romanos 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E aqui o texto diz que ele nos crucificou para que o corpo do pecado, que é a obra do diabo nas pessoas, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A ideia da palavra desfazer é destruir totalmente, dissolver, demolir, aniquilamento. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele nos fez morrer com ele, destruindo estas obras do diabo em nós. Em nós. Eu não tenho nada com o diabo e nem ele tem em mim, porque a obra do diabo é essa natureza iníqua que está dentro das pessoas e que Jesus morreu para destruir essa natureza iníqua, a fonte. Agora, um dia, e vai chegar o dia em que Deus vai dar um basta para as obras de Satanás neste mundo. Mas dentro de mim, Deus já deu um basta, porque Ele me crucificou com Cristo justamente para destruir estas obras do diabo. Deus tem uma solução maravilhosa para nós, irmãos: crucificar-nos em Cristo e substituir a nossa vida pela vida de Cristo. Alguém dirá: eu não entendo isso. Não é mesmo para entender, é para crer. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e no servo a quem escolhi, para que me saibais e me creais, e me entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim haverá. O texto aí diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que, preste atenção aqui, o texto vai colocar 3 verbos, que essa sequência aqui não pode ser alterada: para que saibais, creais, entendais. Primeiro você precisa saber, conhecer a pregação do Evangelho. Em seguida, você precisa crer. E só depois que você vai entender, depois que crer. Irmãos, Deus só tem 2 lugares para o pecador. Deus só tem 2 lugares para o pecador: a cruz do Calvário
e o lago de fogo. Você escolhe. Se você quiser escolher a cruz do Calvário, beleza, maravilha. É uma questão de decisão, né? Você decide. Na cruz é para nos salvar do pecado e, consequentemente, da condenação eterna do lago de fogo. Quando você ler ou ouvir um texto, qualquer texto falando da cruz, se identifique com ela, porque a cruz não era dele, era nossa. Ele morreu a nossa morte para que nós possuíssemos a sua vida. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crer para dentro de mim tem a vida. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis, preste atenção aqui, não tereis vida em vós mesmos, que é João 6, versículo 53. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, 56. A vida dele em nós era a intenção de Deus desde o início. Deus criou o homem o mais aproximado possível de Deus. O homem tinha afinidade com Deus, tinha a imagem e a semelhança de Deus. E só o homem foi criado assim. Mas a intenção de Deus para o homem era comunicar ao homem a sua vida. Foi por isso, irmãos, que Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim do Éden. Se o homem tivesse comido daquela árvore, estaria recebendo em si mesmo a vida de Deus. O homem deixaria de ser uma criatura e passaria para o estado de identificação. Identificação nesse momento era a introdução da vida de Deus no homem. Mas o homem não deu esse passo. O homem foi em outra direção. Ele pecou e agora ele não pode mais receber a vida de Deus. Ele não pode experimentar a vida de Deus no pecado. Não adianta insistir. Gênesis 3, versículo 22 ao 24, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Percebe aqui? Essa vida era uma vida eterna, porque se comesse iria viver eternamente. Então é vida eterna, é vida de Deus. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, a outra versão diz: e expulsou o homem. Expulsou o homem. Isso não é radical, irmãos? Expulsar alguém? Tem gente que pensa em pecado em termos de quantidade. Em termos de quantidade. Eu não posso pecar muito, mas um pouco, um pouquinho, eu posso. Mas aqui, Deus expulsou o homem do jardim por um pecado só. Deus não chegou para Adão e a sua mulher
dizendo: dessa vez vai passar, mas da próxima a gente vai tratar mais seriamente. Não, irmãos, da primeira vez pecou, Deus expulsou o homem do jardim. Ele expulsou. E diz o texto na sequência que pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, com uma espada trovejante, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem não poderia ter mais acesso à árvore da vida. É isso que o texto quer nos dizer. O pecador não pode possuir nele a vida de Deus. Deus não dá vida eterna para o pecador. E não adianta me chamar de radical, não, porque radical aqui é Deus. É Ele que está dizendo isso. É Deus que está dizendo isso. Há um impedimento, e esse impedimento chama-se pecado, o próprio pecador. Por isso, irmãos, Jesus teve que tratar primeiro da questão do pecado. A salvação não é somente libertação do pecado, ela começa na libertação do pecado. Mas Ele não somente nos libertou do pecado, Ele nos libertou do pecado para viver em nós. Isso aqui é muito importante, irmãos. Ele nos libertou do pecado para viver em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para viver em nós, Ele teve que nos libertar do pecado. O projeto de Deus é trazer Cristo para dentro de nós, trazer o seu Filho para viver em nós. Foi para isso que fomos criados e que também fomos regenerados. Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Essa expressão aqui, por Jesus, é a obra da cruz, é a redenção. Para si mesmo é o resultado da obra da cruz, é o resultado da redenção, irmãos. Para si mesmo, Deus nos salvou para Ele mesmo, para Ele viver em nós. É isso que temos que perceber. 1 Pedro 2, versículo 9. Eu vou ler esse texto aqui. 1 Pedro 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O que significa anunciar as virtudes de Cristo? O que é virtude? Nesse texto, virtude significa os atos poderosos daquele que me tirou do pecado. Significa os atos poderosos daquele que me chamou das trevas, daquele que me tirou de lá para cá. Anunciar o poder daquele que me tirou das trevas, que me chamou das trevas.
Se você ainda vive no pecado, se você vive no pecado, se você ainda está nas trevas, e você anuncia as virtudes de Cristo, isso é um contrassenso, é um disparate total. Como que eu vou anunciar as virtudes daquele que me tirou do pecado, se eu estou vivendo o pecado? É um disparate, uma loucura. É melhor não falar nada. Eu separei aqui 3 atos poderosos desse Cristo todo suficiente. O primeiro: Cristo me atraiu para si, mesmo naquela cruz. Poder imenso, irmãos. Só Jesus poderia fazer isso e ninguém mais. Ele me fez morrer com Ele. Graça maravilhosa, misericórdia. Ele me fez morrer com Ele. Eu não era digno de ser colocado no corpo de Cristo. Eu não merecia estar no corpo de Cristo. Eu não merecia estar no corpo de Cristo. Eu não merecia que Jesus me colocasse nele. Graça, misericórdia. Ele me colocou lá por sua graça. Ele ressuscitou para viver em mim, para estar em mim, para ser a minha vida. Primeiro me atraiu, depois me fez morrer, e agora Ele vive em mim o tudo que Ele é. Coisa maravilhosa. Ele é poderoso em mim. Segundo aos Coríntios 13, versículo 3. Pode ser lido aí bem rapidinho, né? Segundo aos Coríntios 13, versículo 3. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. O texto diz poderoso em vós, poderoso dentro de vocês. E o versículo 4: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. Poder de Deus em vós. Esse poder de Deus em vós é Cristo mesmo que está em nós. Ele foi crucificado em fraqueza, Paulo falou. Você entende isso? Você entende quando Paulo diz que ele foi crucificado em fraqueza e que ele agora vive pelo poder de Deus? Significa que Jesus foi perdendo o seu sangue naquela cruz. Ele foi sangrando, o seu sangue foi escorrendo e ele foi ficando fraco. Quando uma pessoa perde o sangue e vai perdendo sangue, ela vai ficando fraca. Então Jesus perdeu o seu sangue, ele perdeu todo o seu sangue e ele chegou ao ponto extremo da fraqueza. Jesus chegou ao grau máximo de fraqueza. E quando uma pessoa chega ao grau máximo de fraqueza, está morta, porque mais fraco do que um morto não existe. E nós somos fracos nele. Nós chegamos ao mesmo ponto com Ele.
nós morremos com Ele. Mas quando Jesus estava morto, então o Pai mandou lá o seu Espírito para ressuscitá-lo com todo o poder no céu e na terra. E Ele vive com este poder. E este poder está em nós, porque o texto diz que Ele, que tem todo o poder no céu e na terra, Ele é poderoso em nós. Poderoso em nós. Morremos com Ele, vivemos com Ele, Ele vive em nós, é poderoso em nós. Você crê nisso? Você crê nisso, que Ele é poderoso em você? Se você crê, não me venha com lenga-lenga, com chorumela, não me venha dizer que a coisa está difícil, porque não vou escutar você. Não me venha com conversa que a carne é fraca e que a tentação é forte, porque forte é Ele em nós. O texto diz que Ele é poderoso dentro de nós. Agora, se eu digo que Ele é poderoso dentro de mim e ao mesmo tempo eu estou desgraçado no pecado, que Cristo é esse? Que poder é esse? Cristo vive em nós o tudo que Ele é. Tudo o que Ele é. Cristo é inesgotável, irmãos. Quanto mais você cresce nele, mais você descobre que precisa, mais você descobre o quão profundo Ele é, o quão inesgotável Ele é. Cantamos aqui um cântico maravilhoso, que expressa o que eu estou dizendo. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, a sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Quando uma pessoa ganha esta visão de Cristo pela revelação do Espírito por meio da palavra, ela não vai conseguir tirar o seu olhar da pessoa magnífica e totalmente suficiente de Jesus. Estava ouvindo alguém comentar que a educação é tudo, e eu não pude concordar com essa pessoa, porque a Escritura diz que Cristo é tudo. A educação é alguma coisa, mas Cristo é o tudo que nós temos neste mundo. Irmãos, é extremamente gravíssimo se distrair desta suficiência maravilhosa de Cristo. O principal objetivo de Deus é revelar Cristo em nós como nosso tudo. O que eu preciso descobrir é esse tudo em Cristo. O que eu preciso descobrir é que Cristo é o meu tudo, que Cristo é o tudo de Deus para o meu nada. Como é bom saber que Cristo é o nosso tudo. Irmãos, a coisa que mais o inferno detesta é a suficiência de Cristo. Todas as vezes que você abordar a suficiência de Cristo, o inferno se levantará para destruir a pregação da suficiência de Cristo. O cristianismo genuíno só tem uma mensagem para anunciar. Eu só tenho uma mensagem: a suficiência total de Cristo para a minha total insuficiência. Suficiência só existe em Cristo. Cristo é o tudo e nós somos nada. Aqui é que reside, irmãos, a questão mais importante para o descanso do nosso coração, como também a questão mais instigante
para a agitação dos incrédulos. Eu creio e posso descansar na suficiência total de Cristo para o meu nada. Cristo é o tudo de Deus para o nosso nada. Amém?